Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui é o Edu Bertucci, consultor educacional do Grupo Evisa. Hoje mais um episódio do Evisa Presents, esse nosso bate-papo na primeira temporada com os colleges públicos e as instituições de ensino superior de Ontário. No episódio de hoje eu tenho uma convidada especial. A gente vai falar de dois em um. Eu vou falar com a Evelyn Crisóstomo, gerente de recrutamentos da ILAC Higher Education para o mercado brasileiro. Tudo bem, Evelyn? Seja bem-vinda. Oi, Edu, tudo bom? Tudo bem aqui? Estou aqui de Vancouver, obrigada pelo convite. Acho que vai Legal. ser ótimo aí para os nossos alunos saberem um pouco mais dos nossos programas, né? Vamos começar então com uma rivalidade, né? Toronto, Vancouver, Vancouver, Toronto. Já que você se apresentou em BC, Vancouver, a gente vai fazer logo mais uma temporada com os colleges de BC. E eu quero agradecer a sua presença aqui para a gente falar da ILAC Higher Education, né? A ILAC vem mudando a história da Higher Education aqui no Canadá com várias ações bacanas. E vamos conversar sobre essas PPPs que vocês têm? Isso aí, vamos conversar sobre os PPPs, que é um conceito bem novo para o mercado brasileiro, Sim, principalmente, né? Se vocês ainda estão conhecendo, a Ayla que tem foi sempre visionária. A gente tem um CEO que é muito ligado assim sim. com o que está acontecendo, com o que está vindo ainda, né? Então a gente está sempre à frente. Eu acho que isso é um grande diferencial da Ayla, com Muito, certeza. muito. Eu trabalho com educação internacional há praticamente uma década e desde lá de trás a gente já trabalha com a Ayla, que já conhece as inovações da Ayla, que na pandemia ela lançou a Ayla Kids, que hoje é um produto segmentado, estabelecido no mercado e hoje faz parte do meu dia a dia na Evisa, trabalhar com vocês através da ferramenta online para os nossos clientes se prepararem para vir para o Canadá. E hoje a gente vai apresentar mais um produto do grupo, eu acho fantástico, né, essa PPP. A sigla PPP, em português e inglês, ela tem o mesmo significado, então a gente pode falar nas duas línguas para o nosso público, eles vão entender, mas é legal você começar explicando para quem está nos vendo, nos ouvindo, o que são essas PPPs que a Ela que trouxe para Toronto. Uhum. Acho que a gente vai compartilhar uma apresentação Fica à para o vontade. pessoal conseguir ver. No primeiro slide, bom, vocês conseguem ver, acho que já pode seguir para o próximo, que aí a gente pode falar um pouquinho exatamente do que são esses PPPs. Legal, PPPs é uma sigla para parcerias público-privadas. Então, certo. hoje em dia, a ILAC tem essa nova divisão de Higher Education, né, que é a divisão de ensino superior. Perfeito. E dentro do ensino superior, a gente tem as parcerias público-privadas que foram criadas em 2020. A primeira parceria iniciou-se com o Georgian College, em Legal. 2020 mesmo, e agora em 2022, começando agora mesmo em setembro, é a parceria com o Fanshawe College. Então, qual que é a ideia, né, para o pessoal entender? Sim. A ideia é que a gente ofereça nos campos gerenciados pela ILAC em Toronto os programas de colleges públicos que não têm campus em Toronto. Então, nem o Georgian, nem o Fanshawe têm campus em Toronto, eles têm campus no interior de Sim, Ontário. E a ILAC, sim, nós temos vários campus em Toronto, a gente tem mais de 25 anos já de escola, né? sim. Então, a gente consegue, na nossa própria estrutura, inclusive tem um campus novo aí para o Fanshawe, oferecer esses programas. Então, para os alunos, o que é que isso significa? Isso significa que eles têm, basicamente, assim, que eu digo que é o melhor dos dois mundos, porque eles se beneficiam dos serviços de um college privado, como a ILAC, que são serviços mais individualizados, são serviços já testados e aprovados por alunos de mais de 100 países Legal. dentro desses 25 anos, né? Mas eles recebem as credenciais de colleges públicos, porque são exatamente os mesmos programas, são as mesmas cartas que os alunos recebem. Os alunos, então, se formam com essas credenciais dos colleges públicos e têm os benefícios de serem alunos de colleges públicos no Canadá. Que Sim, são, né, quais são eles, né, para quem ainda não tá ligado? Primeiro, e o mais importante, acho que é elegibilidade ao Postgraduate Work Permit, aquele PGWP, que isso significa que o aluno consegue até mais 3 anos, né, no Canadá depois do fim do programa de estudo. legal. Tem também o visto de trabalho aberto para o cônjuge, tá? Sim, Então vem um cônjuge para estudar e o outro para trabalhar full time.
Se tiver criança também em idade escolar, a criança consegue acessar a escola pública, né? A escola pública aqui canadense. Então, esses são os principais benefícios mesmo ligados à imigração. Né? E é claro que a localização também é um ponto-chave, porque o aluno Sim. vem para Toronto, né? Toronto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Toronto, mas já chega para Toronto, não precisa ir para o interior das províncias, né? Da província, no caso de Ontário. Então, assim, para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente começou em 2020, o primeiro intake, né? A primeira turma, assim, em janeiro de 2020, com o Georgian College, com 30 alunos. Tá? 30 alunos. Agora a gente chegou no intake de setembro, que começou semana passada, tá? Com 3.300 alunos. Isso dentro de 2 anos, assim, sim, só para um intake, fora os alunos que já começaram. Então, a gente vai chegar em janeiro com a capacidade máxima do campus, atingimos a capacidade máxima, tá? Com o Fanshawe, nós começamos agora com mais ou menos 300 alunos, então já começa bem maior. E atualmente temos 15 programas, então 10 com o Georgian e 5 com o Fanshawe. Tá? Então, assim, são colleges também, tanto o Georgian quanto o Fanshawe. Já são colleges com uma credibilidade, uma aceitação no mercado muito grande. No mercado Brasil, acredito que até o Fanshawe tem uma força um pouco maior, porque eles acabaram divulgando mais no Brasil. E agora tem a ILAC aí como parceiros. Então, nós promovemos esses programas em conjunto, mas aí quando os alunos vêm para Toronto, a ILAC que faz todo o processo de admissão, né, que cuida dos alunos mesmo, que a gente consegue dar essa atenção maior para os alunos do que os colleges públicos, porque bom, eu fiz college público aqui, né, no Canadá, e a gente sabe como que funciona. Eles têm um volume gigantesco de alunos, e então eles não conseguem, assim, dar aquela atenção, aquele suporte individualizado, rápido, que a gente consegue, né, que a gente tem no nosso time, por exemplo, eu e outras pessoas dentro do meu time, dentro do time de admissão, que cuidam só desses alunos de Toronto. Então, tudo acontece de uma forma muito mais rápida, né? Então, essas são as vantagens, assim, eu acredito que são boas chaves, vantagens, claro. São chaves. Seria um college boutique, um college público, tudo do college público, mas com atendimento personalizado, né, um atendimento muito mais próximo que o college privado, um college menor pode dar? Eu acredito que sim. Eu acredito que você disse faz todo sentido. É um conceito. Fora que também, se você ver, tem uma foto aí no slide que o pessoal consegue ver. Se entrar também no site. É real. É real. Né? Eu gostei dessa foto. Por isso que eu fiz esse comentário de college boutique, porque eu já visitei esse campus, eu sei que é real, né? Foi uma brincadeira, mas é lindo. As salas de aula estão maravilhosas e são salas de aulas menores do que as grandes dos colleges públicos, por isso que eu brinquei com esse conceito boutique, que é muito famoso e está em alta no Brasil, né? Fica customizado e dá uma atenção melhor e maior. Essa é uma das propostas da PPP. Com certeza, com certeza. Então, assim, olha, os alunos que vêm estudar o Georgian, a gente chama Georgian College em Toronto de Georgian at ILAC, né? Que eles estudam no prédio da ILAC. A gente tem atualmente 2 andares no nosso prédio Dream Building, que a gente chama lá. E nesse mesmo prédio também tem outros programas da ILAC. Então, acaba que, assim, os alunos que vêm para o Georgian em Toronto, eles já vão ter esse contato com alunos de outros programas, ainda de outras nacionalidades, porque o nosso mix atual de nacionalidades também está excelente. Para o Georgian, que a gente já começou mais tempo, a gente tem mais de 50 nacionalidades. Tá? Para o Fanshawe, eu acho que a gente tem um pouco menos do que isso, porque acabou de começar também. Mas isso é um ponto bem positivo, isso é um outro ponto bem positivo. E como você disse, as salas têm o tamanho máximo de 45 alunos. Se você comparar com outros colleges, é bem menor, tá? Então, fica todo mundo ali também. Esse prédio, inclusive, ele é em cima de uma estação do metrô. Então, você praticamente dá, assim, 3, 4 passos, você já está dentro do prédio. Para quem conhece Toronto no inverno, isso faz uma diferença enorme. Não precisa nem sair na rua, né? Sai do metrô, pega o cafezinho e sobe para a aula. Isso, exatamente. Eu até coloquei aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui para o próximo slide, a gente tem uma foto, acho que espero que o pessoal consiga ver, assim, a localização, tá? Sim, tem uma fotinha aí de Toronto, e no vermelhinho a gente tem aí onde que fica o Dream Building,
Fica assim na parte de Yorkville, na região de Yorkville, que é uma das áreas, acho que mais privilegiadas assim de Toronto, área né? nobre de Toronto. Uma área nobre, exatamente. Ali não tem a marcação de onde é o novo prédio do Fanshawe, porque a gente construiu um prédio novo para o Fanshawe, inclusive, mas é na mesma rua, na Bloor também. É na Bloor, na Bloor, é. Então, assim, também boutique, sabe? É lindíssimo, tudo é muito pensado. Quem conhece os campos da Isla que já sabe, assim, tudo é muito pensado para a experiência do aluno, para facilitar a convivência, para facilitar a interação. Então, isso também é muito importante. Certo. Mantendo ainda, então, essa questão PPP, para ficar muito bem claro, o estudante vem estudar em Toronto, no campus da Fanshawe ou Georgian em Toronto, na estrutura da ILAC, mas com todos os benefícios do college público. Então, não tem nem nada para tirar e nada que desabone a questão de benefícios do college público em termos de visto, em termos de elegibilidade para a família, em termos de PGWP, etc. É isso mesmo. Quando você recebe a carta, o aluno recebe a carta de aceitação, por exemplo, não tem diferença nenhuma. Né? O oficial de imigração, ele está indo para o Georgian College, está indo para o Fanshawe, né? Fanshawe College. Então, não tem diferença alguma, exatamente os mesmos. Algumas pessoas perguntam com relação aos professores. Mas quem são esses professores? Quem contrata, tá? Então, assim, a gente tem um departamento acadêmico dentro da ILAC, na divisão de hire, tá? Que contrata esses professores. São professores que têm pelo menos mestrado, são professores que ministram em outros colleges e universidades ali de Toronto também. São professores da indústria, não são professores de inglês que dão aula para o ESL, mas quem contrata é a ILAC. A gente tem um dean, tem todo um departamento que contrata, tá? Eu ia te fazer algumas perguntas justamente em relação a isso, né? Eu estou em Toronto há muitos anos e trabalho com educação há bastante tempo, já comentei aqui, e até um tempo atrás existia uma certa fama para as PPPs de colleges do interior que estavam vindo para Toronto. Ela não era uma fama positiva, era uma fama de campus pobre em termos de estrutura, era uma fama de ter 90% de estudantes da mesma origem e nacionalidade, e etc. Você já comentou várias coisas desse ponto aqui, mas você entrou num assunto da parte acadêmica. Quem são os professores da parceria, né, Georgian e Fanshawe com o ILAC? Aí você comentou que são professores do mercado, professores com mestrado. Eu acho isso muito importante, porque esse tema, professores e alunos, network, estrutura, foi muito focado nessas parcerias do passado, que eu vejo que vocês estão revolucionando com essa nova estrutura que vocês estão trazendo para essas PPPs. Fala um pouco mais sobre isso, que isso é muito importante para o nosso público, Eve. Não, com certeza. Os professores... Bom, eu acho que para começar, eu só gostaria de fazer uma pequena diferenciação que eu acho que muitas pessoas ainda não sabem, que é aquela diferenciação básica entre universidade e college. Sim. Porque no Brasil a gente não tem esse conceito, né? E também é diferente do conceito dos Estados Unidos para college. Então, basicamente, pessoal, assim, college é uma instituição que ela prepara o aluno, geralmente, direto para o mercado de trabalho. E os colleges, em geral, eles têm programas de 2 a 3 anos, tá? Às vezes geralmente são diplomas, são diplomas e pós-graduações, assim, de uma forma geral. Sim. As universidades, elas vão ter bacharéis, elas vão ter, né, mestrados, tá? As universidades, elas se preocupam em preparar o aluno para a academia, elas dão uma formação mais, assim, mais ampla, uma formação mais longa. Os colleges, não. Os colleges são voltados para o mercado de trabalho, voltados mesmo para o que o mercado está buscando, que tipo de profissionais. Então, assim, isso foi um ponto principal que a gente se atentou, porque dentro da área também a gente tem um departamento que faz pesquisa de mercado, que cria as parcerias e que escolhe os programas que a gente vai oferecer, tá? Então, os professores dos colleges são profissionais também com experiência na indústria. Na verdade, eles têm até um foco mais na indústria, tá? São pessoas que tiveram a formação, passaram tempo na indústria, até trabalharam, têm experiência profissional e depois se tornaram professores. A grande maioria é dessa forma. Então, eles agregam muito ao aluno, não só na parte acadêmica, mas também na experiência deles na indústria e também o networking que eles podem oferecer. Então, por isso que é muito bacana essa interação. Como são turmas menores, é um volume menor de alunos, então tem esse contato mais próximo. Então, o primeiro networking, assim, né, que os alunos começam a fazer são com os professores, são com os próprios alunos, tá? A gente
com relação ao mix de nacionalidade que você comentou, né, que foi um problema, é ainda um problema em vários colleges, em vários PPPs. Ainda então, o que acontece? Ainda é um problema. Isso é um desafio do Canadá inteiro, porque a gente tem aí, hoje em dia, a Índia, que é um país gigantesco, tem uma população gigantesca, que realmente tem tido esse êxodo de profissionais, de pessoas, estudantes, para o Canadá, um dos principais países, né, para onde eles têm vindo, até porque tem uma política de imigração que favorece isso tudo. Mas, é claro que a gente prioriza a experiência do aluno. Então, assim, o que nós fazemos, tá? Principalmente a gente, desse ano agora de 2022, todos os intakes a gente tem feito isso, e ainda mais para os próximos do ano que vem. A gente, quando abre as matrículas, né, as inscrições, isso, para cada início, a gente sempre abre para os mercados de diversidade, quer dizer, todos os mercados que não são Índia, primeiro, para dar a oportunidade da gente encher a maior quantidade de vagas para esses países. Porque se a gente abre para a Índia ao mesmo tempo, eles pegam todas as vagas. É impressionante. Um país com 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas, né? Se a gente somar a América Latina toda, talvez não dê nem isso. Então, a competição é desleal nesse sentido. Exato. Eu acho que o maior problema das PPPs antigas era não ter esse cuidado de dar espaço, pôr cota, cuidar para que a diversidade também preencham essas vagas, ter políticas de preços, descontos e coisas que são interessantes, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu acho legal isso que você está falando dos professores e essa qualidade, só para os nossos clientes e ouvintes entenderem também. Para você ser professor de um college público no Canadá, além de você ter que ter uma formação superior, você precisa fazer um curso que tem, se eu não me engano, 7 matérias, ministrados por colleges públicos, onde você aprende algumas coisas para ser professor, né? Então, você aprende a lidar com diversidade, aprende a lidar com multiculturalismo, aprende a lidar com multireligiões e etc. Então, um professor de college público precisa ter essa formação, não é qualquer pessoa, não é qualquer formado que vira, ele tem que ter um curso para preparar ele para lidar com uma sala de aula que ele vai ter 50 estudantes e pode ser um de cada país, por exemplo, pode acontecer, e ele tem que saber lidar com todos, né, e respeitar todos e etc. Além do que, exige, além de uma formação superior, exige pós-graduação, exige mestrado, como você citou, exige experiência na área, porque o college é um ensino hands-on, né? O brasileiro fica com um pouco de receio do college, porque ele faz aquela comparação de validação, e ele vê que um diploma de um college, ele é como se fosse um tecnólogo no Brasil. E ele olha para o mercado interno brasileiro e fala, nossa, um diploma de tecnólogo ninguém valoriza aqui, a gente tem que ser bacharel para cima, tem que fazer 2, 3 pós, etc. Mas a realidade aqui no Canadá não é essa, a realidade é que você se forma num college, aprende o que você precisa para exercer aquela profissão e o mercado de trabalho está procurando os especialistas que os colleges formam, não é, Evelyn? É exatamente isso, exatamente isso. A maioria das pessoas acaba que você sai do ensino médio, você já faz. As pessoas ainda estão muito assim. Às vezes estão muito incertas do que fazer, qual carreira seguir, ou às vezes não querem passar 4 anos fazendo bacharel, sem saber se depois vão ter uma colocação no mercado, né? Então, já partem para um college, fazem um diploma e já se inserem no mercado de trabalho. Sim. Mais para frente, a maioria das pessoas ou faz outro diploma, se quiser, ou depois, né, faz uma pós-graduação, de repente. Exato. Então, é um país de especialistas. O Canadá é um país que busca por especialistas, que é isso que os colleges têm a oferecer, né? Esse ensino especializado. E esse ponto, no Brasil, né, a pós-graduação ela é acessada por estudantes com bacharelado na maioria dos casos. E aqui no Canadá, em Ontário principalmente, você pode fazer uma pós-graduação com um diploma de um college. O diploma é a base para você fazer uma pós. Você pode fazer um diploma em recursos humanos e depois uma pós em recursos humanos para você ficar cada vez mais focado e especializado naquela área. E assim para outras áreas também. Então, apague esse preconceito de que college, de que diploma, de que tecnólogo é menos do que bacharel. No Brasil, talvez, mas aqui, se você está vindo para cá querendo estabelecer uma vida aqui, o college é o que você precisa para você se inserir no mercado de trabalho, né? É isso mesmo. E a educação canadense ela é reconhecida mundialmente. Sem dúvida. Né? Muito é isso bom. Mesmo.
Legal. Vamos falar do próximo slide, Evelyn. O que você preparou para nós? Então, aqui a gente tem um pouco falando sobre Toronto, né? A gente tem falando. Então, Toronto, assim, eu acho que não tem erro para quem está chegando. Muitas pessoas, principalmente hoje em dia, estão falando muito da questão do custo de vida, que tem subido muito, no mundo inteiro, né? Mas falam-se muito de Vancouver, Toronto, é claro. Mas, assim, uma coisa também que eu não sei se as pessoas têm essa noção, porque no Brasil não é assim que funciona. Aqui, o salário mínimo, ele acompanha o aumento do custo de vida. Sim. Então, a gente vê, agora em Toronto, por exemplo, em outubro de 22, né, que a gente está falando aqui, no mês que vem, já vai ter um aumento do salário mínimo em Toronto. Vai passar para 15,50, se não me engano, acho que de 15 para 15,50. Então, isso já mostra como que assim, o governo se preocupa com isso. Mas eu acho que com relação assim, a sua primeira experiência no Canadá, a sua porta de entrada, principalmente com relação à oportunidade de emprego, seria assim, opção número 1, sabe? Não tem erro mesmo. Os alunos comentam muito com a gente, né? Gente, eu cheguei na escola, no mesmo quarteirão da escola, eu já consigo encontrar diversas opções, ofertas de emprego. Né? É surreal, assim, sabe? Até porque o aluno tem que entender também que ele vai chegar no Canadá como estudante, né? E vai poder trabalhar apenas meio período, né? O part-time. E aí ele vai ter que se adaptar, principalmente no começo, né? Para trabalhar com o que tem ali perto, para facilitar a vida dele. Isso ele vai ter muito. E depois, em seguida, principalmente para quem tem filho, para quem pensa em ter família, depois que você se forma, aí sim, se você quiser, você tem aí, né, o Canadá inteiro para você para você mudar, para você se realocar. Muitas pessoas vão para o interior da província, mudam de província, mas assim, o que a gente vê e o que a gente sente mesmo aqui, como todo mundo sabe que Toronto é uma das cidades mais diversas e multiculturais do mundo, todo mundo se sente bem-vindo. As pessoas se sentem pertencentes ali, porque é tudo tão diferente, tem lugar para todo mundo, sabe? Tem lugar para todo mundo, então é um respeito muito grande com o imigrante. Sim. As pessoas sabem que o país depende dos imigrantes para sobreviver, para a economia, né, prosperar. Sim, então, né? Para o crescimento. Então, assim, isso se vive muito. Fora que a qualidade de vida a gente vê todo ano, né, nas pesquisas, né, dentro do Canadá e do mundo inteiro, Toronto está ali no top. Então, assim, mesmo realmente não tem erro. A gente, para quem nunca veio ao Canadá, eu acho que uma comparação justa que a gente pode fazer com o Brasil seria mesmo comparar o equivalente. Toronto seria como se fosse São Paulo. Sim. E Vancouver e o Rio. Né? Porque até pela própria geografia mesmo, por Toronto ser uma cidade muito maior, né, do que Vancouver, tem muitas opções mesmo de entretenimento, lazer, cultura. Vancouver já fica mais na costa, então é uma cidade praiana, uma cidade para quem é mais assim outdoorsy, né, gosta mais de atividades ao ar livre, uma cidade menor. Então, para vocês terem uma ideia mesmo né, das características principais dessas cidades, tá? Então, todas as opções que a gente tem, as parcerias público-privadas, vão ficar mesmo no coração de Toronto. Isso é muito legal. Agora, de repente, você tem mais alguma coisa a acrescentar com relação a Toronto? Você que mora aí, eu estou aqui em Vancouver. Não, tranquilo, eu acho que é isso mesmo. Toronto é o centro, é o coração do Canadá, o centro financeiro. A comparação com São Paulo faz muito sentido, porque o downtown Toronto e o downtown São Paulo se compara muito nessa estrutura de arranha-céus e etc. A única questão que eu dou mais ponto para Toronto é que o Lakeshore, né, a vista para o lago, faz a cidade ter um clima também de veraneio, vamos dizer assim, né, tem um pier, tem um harbor muito legal ali, que faz a cidade ser muito bonita, e essa parte ela está colada com downtown. Então, quem tem essa experiência de estudar em downtown, quem tem essa experiência de estudar nessa região que a Evelyn mostrou, onde estão os campos da ILAC, Higher Education, vai ter uma experiência de estar muito perto de toda essa parte vibrante que Toronto tem para oferecer e que faz você ter uma experiência muito bacana em todos os sentidos, né? O que ela falou de empregabilidade para o seu período de estudante, part-time, isso é muito comum. Você pode ter uma aula de manhã, sair da aula e ali arrumar o seu part-time ali, às vezes, né, a passos,
depois você terminou o seu horário daquele dia, você vai para a biblioteca, vai fazer um trabalho, vai fazer um assignment, você está tudo ali pertinho, e isso é fantástico, isso é fundamental, do que você ter que ficar enfrentando horas dentro de um ônibus, de um transporte público, que vai fazer você perder tempo, vamos dizer assim. Então, faz muito sentido isso, né? Eu acho que isso, Toronto casa muito, e a parceria acertou muito com esse campus no downtown. E aí também depois o aluno não precisa morar em downtown, né? No final do dia, facilmente vai para casa. Tem tanta opção de transporte ali, o metrô rapidinho, ou o que precisar. Vai embora. É isso mesmo. Legal. Vamos falar dos cursos que vocês têm para oferecer, porque isso é importante, porque um college público no seu campus principal tem uma estrutura de cidade universitária, né? Eu já falei isso aqui diversas vezes, a gente sabe disso. A proposta é levar para os alunos qualidade de ensino no coração da maior cidade do Canadá. Então, fala um pouco de quais são os cursos que vocês oferecem nos campos de Toronto. Claro. Então, vamos começando pelo Georgian College, o Georgian at ILAC, tá? Então, falando aí dos diplomas, que são aqueles cursos equivalentes aos cursos técnicos, tecnólogos no Brasil, tá? Então, todos esses cursos são 4. Para você se qualificar, você precisa apenas do ensino médio, tá? Legal. Tem aí no slide, e o inglês. Tá? Então, nós temos 4 programas atualmente, todos com os 3 inícios anuais, que são janeiro, maio e setembro. Perfeito. Tá? E a gente tem, o primeiro é um Business Diploma de 2 anos. Aliás, todos esses são de 2 anos, tá? Todos esses diplomas. Então, Business Diploma, que é um curso aí fundamental de business, para quem, de repente, não tem ainda nenhuma experiência ou nenhuma formação em business. Ele é interessante porque ele é certificado pelo Instituto Canadense de Gerenciamento. Então, é uma certificação que mostra que não é qualquer programa de business, como tem vários por aí, né? Exato, então, exato. E o aluno recebe essa certificação também como profissional do business, tá? Quando ele se forma. É bem bacana. Depois, a gente tem 2 cursos na área de TI. Bacana. Tem o Computer Programming, que é um curso de programação, né? Desenvolvimento de software. Esse curso ele tem um co-op, que significa uma experiência de trabalho remunerada durante o programa. Tá? Então, sim, são 2 anos incluindo o co-op. Então, o semestre que tem co-op é no meio do programa. Então, o aluno estuda 2 semestres escolares, que são aí 8 meses, faz 4 meses de co-op, mas estuda mais 8 meses, tá? Então, duração oficial do programa é 2 anos. Esse co-op tem custo? O estudante tem que pagar alguma coisa, pagar uma aplicação, ser elegível, faz parte do programa, então ele tem que fazer o co-op. Explica essa parte. É uma parte que sempre me perguntam nos meus atendimentos. Co-op é opcional, não é opcional, tem custo, não tem custo, tem que aplicar, não tem que aplicar? Dá um pouco de detalhe. E aí você já fala pelo outro co-op, que o outro curso de TI também tem co-op, então imagino que seja similar, né? O outro, né, o Computer Systems Technician Networking, que já é focado na parte de redes, administração de rede, segurança de rede também. É a mesma estrutura. O que acontece? O co-op, sempre que tem, pelo menos nos nossos programas, ele é obrigatório. É um componente obrigatório do programa. Perfeito. E os alunos não pagam a tuition, né, do programa nesse semestre de co-op. Então, é um semestre no qual eles podem trabalhar full time, então 40 horas semanais. Geralmente, assim... não geralmente, mas a gente aconselha muito que seja exatamente na área de formação. Às vezes a gente aceita que seja varia um pouquinho, mas o ideal é que ele realmente trabalhe na área de formação para que já agregue ao currículo. E o que acontece é que muitas empresas já contratam esses alunos depois do co-op, porque investem na formação, já gostam dos alunos, né? E é muito comum que isso aconteça. Então, assim, durante o co-op, o aluno tem que fazer alguns relatórios para o college, tem uma supervisão também, inclusive o professor liga lá no trabalho para saber se ele está indo, conversa com o empregador. Então, é como se fosse uma matéria prática, tá? Sim. Então, funciona assim. A gente tem como eu disse no comecinho, a gente tem um departamento de carreira e co-op que presta todo o suporte para ajudar o aluno a se preparar e encontrar o melhor trabalho possível para ele, tá? O que o aluno precisa fazer mesmo é, de fato, aplicar e ir para a entrevista, mas a gente dá todo o suporte. Tem feiras de carreira no campus, a gente leva profissionais da indústria para ir lá falarem com eles. É muito interessante, o nosso departamento tem crescido muito. Então, sim, a gente tem
esse COP ele é fundamental, parte do programa. Então, Computer Programming e o Computer System. Faz muita diferença, porque já é uma experiência canadense. Né, o aluno já sai da formação, já tem uma experiência no currículo, né, canadense. Isso é incrível, isso faz muita diferença, tá? E ainda para fechar, a gente tem o Office Administration Health Services. Esse programa aqui, ele é para quem quer trabalhar na área da saúde, mas no setor administrativo. Então, é uma porta de entrada também muito interessante para quem, de repente, já tem uma formação na área da saúde no Brasil, mas teria que validar a licença profissional para trabalhar no Canadá. Certo. Só que é um processo lento, custoso e que não é garantido. Então, o que a gente vê e realmente dá certo é os alunos iniciando o programa, fazendo esse programa de 2 anos, ele já consegue uma colocação profissional porque tem bastante demanda no mercado. Você vai trabalhar em qualquer escritório médico, odontológico, de nutricionista, fisioterapeuta, até massagem. Você vai trabalhar, e aí, a partir desse momento que você está trabalhando, já está tendo renda, você pode ir atrás da sua validação de licença, se você quiser. Então, é uma grande sacada, assim, um programa que tem tido uma saída muito bacana do Brasil. Legal. Tá? Evelyn, esse curso Office Administration no Canadá, ele é muito comum, ele tem algumas divisões, né, vocês estão oferecendo o Health Services, mas só para o pessoal entender, existe essa divisão para o Executive, existe essa divisão para o Law, por exemplo, você se especializa naquele segmento, né? E aí, é isso mesmo. E aí vocês estão oferecendo, pelo que eu estou entendendo, vocês estão tendo a sacada de oferecer aquilo que tem mais demanda para o mercado de trabalho canadense. É perfeito, é isso, porque bom, a gente vai falar no finalzinho também a parte de como que estão as áreas para empregabilidade no Canadá. Legal. Mas a área da saúde é nos tops, né? E aí, é claro, dentro da área da saúde existem muitas especializações. Então, cada vez mais tem sido exigida essa formação específica para administrativo da área da saúde, porque o profissional ele tem que entender também um pouco de anatomia humana, ele tem que entender a terminologia médica para poder se comunicar com o paciente, para produzir relatório, né? Tem todo esse contato humano também. Então, não é simplesmente administrativo, é muito da parte de healthcare, né? Então, é por isso que eu digo que quem já tem um background, já tem uma formação na saúde no Brasil, nossa, se beneficiaria demais desse programa. E são 2 anos. E esse, inclusive, não está aí, mas esse programa ele inclui também uma colocação profissional voluntária. Então, assim, durante o programa, como se fosse um estágio não remunerado. Tem também durante esse programa, tá? Acho que é no 3º semestre. Eu acho legal a gente deixar claro para quem está lá no Brasil e não entende como é que funciona o sistema de saúde canadense, pode achar que seria um curso simples de administração e etc. Mas para vocês entenderem quem está nos vendo, por exemplo, falando de Ontário, que é onde a gente está e é onde está o Georgian ILAC, o sistema de saúde é o OHIP, é da província, não tem sistema de saúde privado como tem no Brasil. E tudo é vinculado a um sistema de saúde, onde o médico pede um exame, tem que pôr naquele sistema, onde tem uma prescrição de um medicamento, tem que estar naquele sistema. Se você vai num médico, numa cidade a 500 quilômetros, e você passa lá no médico, ele busca no sistema, ele vê o teu histórico, ele vê tudo que você toma, o que você já tomou, o que já aconteceu com você. Então, o sistema de saúde canadense, principalmente aqui falando de Ontário, ele é interligado com os hospitais, com o médico da família, com clínicas, com laboratórios e etc. Então, você precisa entender do sistema de saúde canadense, de tudo isso que a Evelyn falou e de mais coisas para poder administrar um office nessa área, né? Então é muito mais do que uma recepção, do que um assistente administrativo. Tem muito mais responsabilidade, muito mais coisas bacanas para fazer quando você se forma nisso e você vai trabalhar com isso, certo? É exatamente isso. Aqui em BC também funciona da mesma forma. É tudo integrado. O sistema de saúde é integrado, saúde pública. Então, você vai estar trabalhando, de repente, para uma clínica privada, mas com o setor público, do governo. Exatamente. Os escritórios, as clínicas, elas têm seus donos, mas você, como um paciente, não paga nada ali. Quem paga é o governo através do sistema daquela província. Mas tudo tem que ficar dentro de um sistema onde a província aprova para a província fazer o pagamento e para que mantenha controle. Isso é muito legal. Esse curso é bacana e é um diferencial de PPPs ter um curso nessa área, né?
Uhum, é isso mesmo. Na verdade, esse aqui foi um dos últimos programas que a gente lançou. A gente lançou agora esse ano, o primeiro intake é de janeiro de 23, e a gente já tem turmas cheias. São mais 2 ou 3 turmas cheias, e vários brasileiros se interessando. É muito legal. Uhum. O que mais de curso você tem? Olha, depois com o Fanshawe, a Legal. gente Vamos tem continuar 2 então. diplomas, né, com Diploma. o Fanshawe. São 2 diplomas. O foco do Fanshawe é um pouco diferente do Georgia, mas aqui vocês vão ver nesses diplomas que tem já um programa também na área da saúde, que é Legal. o Developmental Services Worker. É um programa de 2 anos com colocação profissional. Esse aqui é também conhecido como DSW. É o profissional que vai cuidar de pessoas com deficiência. Então, tanto crianças quanto adultos, tá? É uma formação bem especializada que está super em alta aqui. A gente vê muitas vagas Sim, abertas para muitas. trabalhar também. Para trabalhar, existem escolas, né? Escolas especiais para alunos com essas deficiências de aprendizagem, e também agências do governo, também governamentais. Então, é uma especialização mesmo, tá? De 2 anos. Você não precisa ter nenhuma formação prévia, só o ensino médio, tá? E Evelyn, depois... pode falar. vamos falar um pouco e vamos se comunicar com os nossos clientes brasileiros, né? Os brasileiros, muita gente já tem uma certa formação quando procura vir para o Canadá fazer um curso, e aí esse curso se encaixaria para que tipo de profissional? Tirando aquele jovem que ainda não se formou em nada, mas vamos pegar aquele nosso Aham. cliente um pouco mais maduro, que já tem uma formação no Brasil, mas está a fim de vir para o Canadá, estudar alguma coisa, e ficar aqui. Que tipo de profissional a gente pode matricular nesse curso para a gente fazer uma carta de motivação e convencer a imigração a dar um visto para ele? Porque assim, você falou, esse curso é bem interessante, né? O que ele vai fazer, qual é a prática, com que ele vai atuar? Conta um pouco da Uhum. experiência que vocês estão tendo com esse tipo de programa. Sim. Olha, esse programa aqui para brasileiros, eu recomendaria, por exemplo, pessoas com background em serviço social, Legal, psicologia, bacana. fisioterapia, até enfermagem. Eu acho que Sim. seria terapia ocupacional também, seria Uhum. uma das principais carreiras. É bem, como a gente falou, bem especializado. Dentro desse programa, os alunos veem teoria e prática, e aí eles têm, no meio do programa, acho que são 200 horas, se eu não me engano, 200 horas de prática na comunidade. Que Na legal. comunidade, tá? Então, ali eles vão ter alguns cursos também que eles precisam completar, que toda vaga nessa área exige. Eles têm Certificações. certificações, eles Legal. passam também por um background, como que a gente fala na polícia? Police. Police check. Eles Police check. exatamente para checar mesmo, né, essa parte deles. É. E Cobre um parênteses. aham. Só para explicar para o nosso público, todo curso que você vai fazer aqui no Canadá, que você vai lidar com pessoas, eles vão exigir de você em algum momento um police check. Vai Uhum. trabalhar com criança, vai trabalhar com idoso, vai trabalhar com saúde, em algum momento eles vão exigir que você faça um police check. É uma coisa simples, você faz isso online, paga por isso, mas isso não vai ser um impedimento para você fazer o curso. Depois você tira, faz o curso, ou depois de formado, vai depender de cada da instituição, mas é algo comum aqui no Canadá, não é só esse curso e esse college que exige, não. Isso é uma coisa tradicional do Canadá. É isso mesmo. E daí depois, né, fica válido aí por um tempo, Sim. já começa, entra no mercado de trabalho, já com isso tudo resolvido, assim, tá? Então, o programa que ele vai focar na saúde mental, na inteligência emocional, eu acho que seria, para quem é dessa área, recomendo demais que entre lá no site do Fanshawe Toronto e você consegue ver a grade escolar. Legal, sim, isso é Né? muito bom. Confira a grade, porque aí você alinha suas expectativas para você ter mesmo a ideia do que você vai estar estudando, se é isso mesmo que você quer. Mas, sem dúvida, todas as especializações na área da saúde, praticamente, a gente fala assim, né? Praticamente trabalho garantido e Praticamente, uma condição de vida bem, bem bacana. bem Fora, né, bacana. as condições de trabalho também são incomparáveis com relação ao Brasil para os Sim, sem profissionais dúvida. da saúde. Bom, a área da saúde, tá bombando nesse pós-pandemia, se é que a gente pode falar já pós-pandemia, mas está bombando. A gente está falando, em 2022, mas,
a área da saúde vem crescendo e vai crescer cada vez mais no Canadá, tem vindo cada vez mais gente para cá, cada vez mais o número de imigrantes tem aumentado e, consequentemente, necessita de profissionais da área da saúde. Perfeito, Legal. perfeito. E aí, para fechar o outro diploma, a gente tem um na área de turismo, Sim. que também é um dos principais setores que move a economia canadense, né? Então, nós temos hospitalidade e Resort Services Management, que é todo o serviço de acomodação e serviços para hóspedes, tá? Então, é um diploma com co-op. Então, quer dizer, é um estágio remunerado, tá? Então, você vai ter estágio na área em hotéis, em resorts, até também como que a gente fala, gente? Navios? Nos cruzeiros? Cruzeiros, nossa, me fugiu a palavra. Cruzeiro. Então, assim, a gente viu, principalmente aqui em Vancouver, porque realmente o turismo é um setor imenso. Sim. Como que a pandemia afetou e como que até hoje os hotéis, todo o setor de turismo, hotelaria, eles não recuperaram ainda. Todos os empregadores que saíram, muita gente se aposentou, então é uma área excelente para quem quer iniciar a carreira no Canadá, tá? Então, esse é um diploma de 2 anos, então, Hospitalidade e Resort Services Management, tá? Legal, dentro da área de hospitalidade, a gente está falando de eventos também, feiras. Isso. E Toronto faz parte do calendário global das grandes feiras, dos grandes eventos, tanto para, sei lá, esportes, educação, medicina. Pensou num evento onde junta-se profissionais do mundo inteiro, Toronto é uma dessas paradas obrigatórias, então tem muita opção de emprego na área de hospitality em Toronto. Exatamente. E esse programa, ele tem essa management, né? Então, ele é focado também tem o business, tem uma relação com o business por trás desses serviços, que isso significa que dá aos alunos o conhecimento e a técnica para depois serem gestores da área de acomodação e turismo, tá? Então, é uma opção. O Fanshawe é bem conhecido por os programas deles dessas duas áreas, são uma das áreas principais deles, saúde, turismo e hospitalidade, tá? Então, são realmente chave aí para essa região de Toronto. Então, esses são os diplomas, tá? Antes da gente ir para as pós, então eu vejo aqui que isso é para todo mundo. IELTS 6, TOEFL 79, Duolingo 115 ou o certificado do Pathway da própria ILAC. Isso, Duolingo 105. 105, perdão, isso é padrão. A minha pergunta para você nesse quesito requerimento vai ser: o Duolingo vai ser aceito até quando? O que você pode dizer sobre isso? Até o momento, o Duolingo está aprovado para as aplicações enviadas até o final deste ano de 2022. Para qualquer intake que esteja aberto. Qualquer intake de 23 enviadas ainda em 22. Isso para os cursos do Fanshawe e do Georgian em Toronto com a Ayla. Que legal, bacana. Vamos para as pós-graduações. Vamos lá. Então, as pós-graduações do Georgian Ayla, então nós temos 6, tá? Pré-requisitos aí a gente tem bacharel ou tecnólogo, né? Então, curso superior, e o inglês, tá? O inglês aí seria já o IELTS um pouquinho mais alto, um 6.5, o TOEFL 89, Duolingo já é 125 e o Pathway da ILAC também aceito. Legal. Quais são os programas, tá? Pessoal, a gente tem uma pós de 2 anos, que é o Global Business Management. O Global Business Management seria equivalente a um curso de comércio exterior, porque ele é focado realmente no comércio exterior, no International Trade. É um programa incrível, a gente considera ele quase como um MBA, um mini MBA. Por quê? Ele é mais avançado, então é ideal para aquele profissional que já tem uma experiência em business ou uma formação, tá? Ele é mais avançado, então todos os conceitos vão ser mais especializados, vai formar um profissional, pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, qualquer tipo de negócio. Inclusive, até na Tuition, nesse programa tem incluso o MacBook, tá? Os alunos vão receber. É um programa bem estratégico mesmo, e inclusive até hoje é um programa mais popular. É o nosso programa mais popular dos PPPs. Eu acho também pela duração, que é uma pós de 2 anos, também isso é muito atrativo, né? Mas é um programa que ele é reconhecido internacionalmente. Ele é reconhecido pelo Forum for International Trade Training, que significa que é um programa reconhecido em todos os países de língua inglesa, tá? Então, você pode levar sua formação para o UK, Estados Unidos, ela vai ser reconhecida lá. Legal. Então, é um programa legal.
Mas você não vai embora sem explicar essa história do MacBook, porque vão me perguntar isso. Eu ganho um MacBook, se eu me matricular nesse curso, eu vou ganhar um MacBook? Explica isso direito. Você vai, já está incluso na tuition. Eu acho, eu não tenho certeza, eu tenho que checar qual o semestre que você recebe. Ah, tá. Eu acho, se não é no primeiro, é no segundo, é no começo do programa, e ele já vem, você já recebe os softwares que você precisa usar para o programa, que tem alguns softwares específicos, né? Então, isso é sensacional. Quando a gente viu, foi até um problema de logística que a gente teve. Porque muitos alunos, a gente, como que a gente vai fazer? Mas o pessoal conseguiu para todos os alunos. Olha, imagina, eu já penso como um estudante está pensando agora, e eu já penso como um vendedor. Querendo ou não, são mais de $1.000 de desconto, então, se você pensar assim, porque você não tem como viver hoje sem um laptop. Se você fosse, a maioria dos estudantes vem para cá, uma das primeiras coisas que vai fazer é comprar um celular e comprar um laptop para poder estudar. E ter um material de primeira. Se ele já está ganhando isso, ele já está ganhando $1.000 e poucos. O MacBook hoje é mais de $1.000. Então, assim, é um belo de um presente. Mas é só para esse curso, é só para o Global Business. É só para esse curso, porque realmente é importante para o curso, né? Sim. É importante para o curso mesmo, tá? Legal. Então é isso. Depois a gente tem o Project Management, tá? Que é a gestão de projetos, né? Esse que é um curso que realmente eu considero estratégico. E um coringa também, porque vai servir para profissionais de diversas indústrias, diversas áreas, que queiram avançar na carreira, né? Basicamente. E eu tenho visto, assim, eu sempre acompanho aqui e visto cada vez mais os empregadores buscando por profissionais com uma formação específica em Project Management. Que antigamente, você só com a experiência prática, você já conseguia, mas hoje em dia não. Tem se exigido muito essa formação específica em Project Management. E que precisa ter a licença, né? O nosso programa, o que acontece? Para você prestar o exame para ser um PMP, que é um Project Management Professional, você precisa se qualificar e ter alguns requisitos. Quando você faz o nosso programa, os requisitos acadêmicos você já cumpre. Então, você faz 1 ano, você já está preparado para prestar o exame e você precisa ter só experiência prática. Se você já tem uma experiência prática, a maioria das pessoas, os profissionais que já têm experiência na área deles, já pode sentar e prestar o exame, que é reconhecido mundialmente. Então, é incrível. Um programa... Então, esses programas de 1 ano, para vocês entenderem também, vocês podem combinar. Então, a gente vê os alunos fazendo esse combo, fazem 2 programas de 1 ano, um logo em seguida do outro, sem intervalo, porque aí garante, né, o Postgraduate Work Permit mais longo, a estada mais longa no Canadá. Então, o Project Management é um deles. Programa também muito procurado pelos brasileiros, com razão, né? Sem dúvida. O que a Evelyn acabou de trazer é uma estratégia que eu estou sempre conversando com os meus estudantes. Às vezes o profissional já tem bastante formação e bastante experiência no Brasil, que um diploma fica um pouco arriscado, né, na estratégia do visto, falando. E aí a gente combina 2 especializações, 2 pós-graduações, para que ele possa ter o PGWP de 3 anos e ter aquela tranquilidade de ter mais tempo para o Plano Canadá dar certo e ele conseguir o processo de imigração, que é o objetivo final da maioria dos nossos estudantes e etc. Então, sim, isso é muito interessante. O Project Manager é um coringão, né? Vai para muitas áreas e hoje em dia o Canadá contrata muito gerente de projetos para N posições de empresas, vamos dizer assim, N áreas de atuação, né? Isso mesmo. E paga-se muito bem, né? Paga-se muito bem. Você tem mais 4 pós além do Project Management e o Global Business. Isso. Eu queria que você falasse bastante da Business Management. Business Management. Então, Business Management acaba sendo uma outra opção business para quem quer fazer uma pós de 1 ano. Então, eu recomendo esse programa para quem já tenha ou uma formação em business, ou, por exemplo, já teve o próprio negócio. Ou então, a pessoa ela quer trabalhar aqui no Canadá, às vezes ela não sabe exatamente o que ela quer fazer, mas ela quer uma formação atual, ou ela quer atualizar a formação que ela já teve. Esse programa é incrível para isso. Ele é focado no contexto canadense de negócios. É diferente do Global Business, que é internacional. Esse é focado no contexto canadense. Então, assim, as matérias são mais avançadas e ele consegue entender como que funciona aqui no Canadá. Eu acho um programa também bem coringa. Ele é um programa coringa, sim. Se a pessoa, às vezes, ainda está incerta, né? Ou quer abrir um negócio aqui. Perfeito. A minha pergunta ela é proposital, Evelyn. Eu estou te provocando propositalmente para a gente comunicar bem para os nossos clientes.
Supply Chain, Marketing Manager e o Human Resource são excelentes pós-graduações, o mercado tem emprego para todos eles, mas esse é um produto que você vai concordar comigo, todo mundo praticamente tem, mas o Business Management que vocês têm é uma coisa que não é comum oferecerem, né? Um curso tão específico assim, com essa dinâmica, por isso que eu queria que você falasse mais. Sim, ele é um coringa, às vezes o pessoal é um advogado no Brasil, né? Como é que eu vou justificar trazer um advogado aqui se ele não pode exercer a profissão dele e não tem cursos na área do direito para ele fazer, né? É uma área fechada, porque precisa ter uma validação equivalente ao AB brasileira, aquela coisa toda. O Business Management é um coringa também para esse tipo de profissional, né? É claro, é fácil de você justificar o seu interesse em fazer um business management, né? Uma formação em negócios, aí você consegue empregos de diferentes níveis, depende da sua experiência prévia, né? E em qualquer indústria, Então, assim, realmente foi uma opção muito, muito inteligente Foi uma oferecida. sacada muito bacana. Foi. Às vezes a pessoa é de vendas, ele é um vendedor nato, né? O que ele vai estudar aqui? Não tem um curso assim, vendas, técnicas de vendas, É, etc. Não, ele vem aqui e faz um business faz management. um business, Perfeito, exatamente. muito legal, bacana. É isso. Os outros programas, eu gostaria de destacar o Human Resources Pode Management. destacar, pode Primeiro, destacar. porque ele tem um co-op, então dentro de um ano você estuda 8 meses, faz um co-op no fim, então Ah, já legal. sai com a experiência. E porque também a área de Human Resources é assim, top empregabilidade Sim, no Canadá inteiro e em Ontário em particular, tá? A sim. gente tem uma demanda imensa, 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 tá? Então você tem uma formação, às vezes não precisa ser específica, mas alguma área correlata, ou você já trabalhou com Human Resources, vai ser incrível para você. Incrível para você. Os outros programas também são muito bons. O Supply Chain Management é o programa mais novo que nós lançamos pela demanda do mercado, inclusive novo para o campus principal lá do Georgian e Barrie, tá? E a gente pensa em lançar um outro programa em Supply Chain também mais específico, porque a demanda é imensa no mundo, essa crise mundial no supply chain, também pela falta de profissionais. Então, essas são as pós com o Georgian. Eu quero adicionar duas coisas dessas duas pós que você citou. Human Resource, para quem vem do Brasil, ele pode ser profissionais na área de psicologia e também da área do direito, porque no Brasil, o departamento pessoal, nessa parte de empresas, está muito linkada com direito, porque existe o direito do trabalho, e profissionais de psicologia na área dos recursos humanos. Então, tem muita empregabilidade aqui. Aqui existe uma coisa também de ter um profissional de recursos humanos para cada departamento de uma empresa grande. Não é um profissional apenas que cuida da empresa inteira. Então, cada empresas grandes que ela tem um profissional de recursos humanos que vai estar ali intermediando os funcionários e a liderança, fazendo aquela parte de jogo de cintura, além de outras funções do recursos humanos, como o Talent Acquisition, que é uma coisa que está em alta hoje, e o LinkedIn está mostrando isso claramente. Então, tem bastante coisa. E eu concordo 100%. Supply Chain, aqui em Ontário, a gente está falando de muita empregabilidade, né? Para quem não conhece a geografia de Ontário, aqui existe uma highway muito famosa, chamada 401, que vem de Detroit e vai até o Quebec, passando por London, Windsor, London, Kitchener-Waterloo, Mississauga, Toronto, Kingston, perto de Ottawa e vai chegando em Montreal. Essa highway, ela é a mais movimentada da América do Norte. Então, o que tem de empresa multinacional, empresa de transporte, empresa de supply, empresa que abastece a outras empresas, não está no gibi. Então, assim, emprego para essa área, nessa região de Toronto, Mississauga, próximo de Toronto, tem muita opção. Então, é um curso fantástico também. É demais. Sim. Verdade mesmo. Vamos fechar agora, então, os nossos programas com Fanshawe, as pós-graduações com Fanshawe, que tem os mesmos pré-requisitos, tá? São interessantíssimas também. A gente tem um que é na área de turismo. Legal. Esse é Turismo e Hospitality Operations Management. Esse daqui é um programa de turismo mais amplo. Tá. Então, dá uma formação para você trabalhar em qualquer área do turismo. O outro, hospitalidade, é mais focado em serviços de acomodação. Tá. Esse daqui não, é para qualquer área do turismo e hospitalidade, desde a parte também de transporte, eventos, ainda aviação, que eu ia falar, cruzeiros, tudo, organização de eventos, como eu disse. Então, ele é bem amplo, tá? E tem um estágio também, tem um estágio incluído no programa. Então, é uma pós de 2 anos. Isso é super interessante. Muito bom. Tá?
E as duas pós de 1 ano na área da saúde, super específicas, que também podem ser combinadas. Inclusive, o Fanshawe permite que você faça uma aplicação para 2 programas ao mesmo tempo, libera uma carta de aceitação, facilita a sua vida demais. Sim, aplica o visto uma vez só para pegar 2 anos direto. Não precisa estender o visto, Exato. tá? Então, o primeiro é o Gerontologia Interprofessional Practice, que é o quê? Esse programa ele é focado no serviço, nos cuidados com a população idosa. Legal. População idosa, que é a população crescente no Canadá aí, que tem mais gente acima de 60 anos do que com menos de 15 no Canadá. E as pessoas têm condições de investir, né, depois nos seus cuidados, tá? Então, você vai poder trabalhar em diversas áreas, diversas facilities, né, que a gente fala aqui do governo, ou privadas também. Tá? Sim, e aí, tem muito retirement living aqui, né? Muito. Então, como a gente falou, aquele mesmo background, para quem já tem uma formação em qualquer área da saúde, serviços sociais, fisioterapia, enfermagem, vai se beneficiar a psicologia desse programa, assim como o outro, que é o Addictions e Mental Health. O próprio nome, ele já fala, ele já explica, né, do que o programa se trata. Toda essa parte de adicção e saúde mental. Então, super coringa, você consegue se inserir em diversos settings, assim, diversas áreas mesmo da saúde que trabalhem com toda essa parte de saúde mental e adicção. Você vai aprender desde do tratamento com medicação, ou também o tratamento mesmo da parte psicológica de mental health. Então, assim, gente, para quem, assim, sinceramente, se eu fosse a área da saúde, eu certeiro que eu iria combinar essas duas pós, porque você tem, assim, um mundo da saúde, né? O campo da saúde todo aberto para você trabalhar no Canadá. São áreas excelentes. Você tocou num ponto, assim, né? Tem muito idoso no Canadá, a população de 60 a mais é maior do que a população jovem, e é por isso que o Canadá está buscando profissionais para aquecer o mercado, para desenvolver o país, para poder também manter o equilíbrio nas contas, né? Precisa de uma população jovem, ativa, trabalhando, para poder sustentar os seus idosos. Então, existe muita oportunidade no Canadá, basta a gente se preparar, né? Abrir essa porta, vir para cá e se preparar para ela, né? Perfeito. E também é uma cultura diferente aqui do Brasil, que as pessoas idosas, geralmente no Brasil, elas vão morar com os familiares. Aqui não, as pessoas juntam dinheiro a vida inteira para quando chegar nessa idade, elas têm como financiar o seu tratamento nessas casas, né? Então, precisa-se desses profissionais, é muito comum mesmo. O retirement living aqui para idosos é muito comum, tem muito emprego, tem muita... só que num quarteirão próximo da minha casa eu já vejo 2 aqui, assim, prédios que parecem condomínios, é uma mistura de clínica com resort para o bem-estar dos idosos e aposentados. Desde aquele idoso que está ali sem nenhum problema de saúde, muito mais para ter uma qualidade de vida, vamos dizer assim, e não ficar sozinho em casa, desde aqueles idosos que têm necessidades mesmo, precisam de cuidados, de enfermeiros e etc. Então, existe muita empregabilidade para essa área, é muito bacana. É isso, de programas... Que legal, bastante opção, e eu vejo que a Ayla aqui, ela foi muito inteligente, que ela fez uma parceria com 2 dos grandes e promissores colleges públicos do interior de Ontário, mas ela não está fazendo os 2 conflitarem, né, em termos de curso, ela está fazendo um preencher o outro, né, com as suas especialidades, com o que eles têm de melhor. É mais ou menos essa a proposta da Ayla, certo? É isso mesmo, a gente não quer que um compita com o outro, cada um dentro do seu foco, dentro do que é mais forte, né? Que legal, isso mesmo. Muito bacana. É isso, a gente tem... Falando de bolsas, podemos dar boas notícias para os alunos? Eu acho que essa é a parte que eles querem ver, eles esperaram até o final do vídeo para saber parte de custo, parte de benefício, desconto, promoção, o que você tem para nós e para os nossos clientes. Lembrando que a gente está falando em 2022, e aí você vai pôr datas nas promoções que você vai falar aqui hoje. Perfeito. A gente tem 2 bolsas incríveis, tá? Então... Para qualquer programa, se o aluno se matricular para qualquer programa do Fanshawe Toronto, Georgian Airlock, tá? Até o final desse ano, ganha 12 semanas do nosso programa de Pathway Online. Então, gente, como a gente falou durante a apresentação,
o Pathway, ele é aceito pelos colleges como comprovação do seu inglês. Então, uma oportunidade que você tem de estudar do Brasil, online, né, no horário que fica melhor para você, porque a gente tem vários horários do dia. Sim. Você melhorar o seu inglês, não precisar fazer um teste de proficiência, tá? Se preparar com o inglês acadêmico. Sim. E não precisar vir para o Canadá, porque durante o programa de inglês você não pode trabalhar. Sim. Então, você não muito, tem... Né? Você economiza. Então, você não paga 12 semanas de curso. A única coisa que você paga é uma taxa de matrícula e o material escolar, tá? Então, assim, para qualquer programa mesmo. É Legal. Excelente. Eu vou explicar na prática, então eu faço isso diariamente, eu vou explicar na prática para quem está nos ouvindo. Se você não tem inglês ainda suficiente, como naqueles níveis que a gente já comentou, você pode fazer esse inglês com a própria ILAC online da sua casa. Se você precisar de até 12 semanas para chegar no nível, eles estão te dando de presente, se você se matricular no college. Se você precisar de 4 meses, 5 meses, que dá um total de 16, 20 semanas ou mais, as 12 primeiras semanas você tem gratuitas, e aí você paga apenas a diferença. Falei alguma besteira? Não, tá perfeito. É isso aí. Então, se é 0 de inglês, você vai precisar de um tempo maior, você já tem um incentivo financeiro de 12 semanas de desconto. Está falando de uma economia muito bacana, muito significativa. Muito. Se você está quase lá, falta só um pouquinho, você tirou, né, 100 no Duolingo, precisava de 105, tirou 110, precisava de 125, você tem essas 12 semanas gratuitas para você chegar nesse nível, que é um incentivo, um presente da ILAC para você. Isso, ou se você não tem nenhum teste ainda, um Duolingo, você pode fazer o teste de nivelamento online, a gente mostra para você em qual nível você está e quantas semanas você precisa, e lembrando que o curso online é exatamente igual ao curso presencial, tá? Os mesmos professores e tudo mais, foi um curso que a gente criou durante a pandemia, a gente teve que se adaptar e permanece até hoje pelo grande sucesso, que os alunos já vêm direto para o college e estudam inglês de casa. Sem dúvida, não, isso é fantástico. O que mais? Tem mais alguma promoção, mais algum desconto? Sim, claro. Para os programas do Georgian at ILAC, a gente ainda tem uma bolsa especial que é, assim, surreal, gente. Surreal, Surreal, tá? $2.500 de bolsa por semestre, tá? Para início em maio e setembro de 23. Setembro de 23, acabei de conseguir essa confirmação, tá? Porque estava confirmado mão, só. Né? É super em primeira mão para vocês, para o pessoal que está acompanhando a Ivisa, tá? Até setembro de 23. Então, assim, as bolsas saem por semestre. Isso é uma economia, gente, de no mínimo $5.000 para os programas de 1 ano e $10.000 para os programas de 2 anos, tá? Eu coloquei uma média da tuition aqui que vocês podem ver. Essa é a média sem a bolsa. Tá? Então, depois, em cima disso, você aplica a bolsa que a ILAC está oferecendo. Então, para os programas Georgian e ILAC. Porque essa promoção é fantástica. Lembrando só para o Georgian, o Fanshawe não faz parte dessa promoção, certo? Isso. O Fanshawe ainda a gente não tem bolsa, tá? Mas os preços também são muito bons para os programas do Fanshawe, college público, né? Sim. Então, aqui, esse slide, eu gostaria só de fazer, assim, de reforçar por que o Canadá. Porque existem, né, muitas opções bacanas para quem está pensando em sair do Brasil, ter uma experiência no exterior, de repente até imigrar, né? Mas, assim, vamos falar dos pontos principais, os maiores atrativos, que eu entendo e você pode aí ver o que você pode adicionar. Então, primeira coisa, educação de qualidade mundialmente reconhecida. Então, é uma formação que você pode levar para onde você for, para qualquer lugar. E com valores de tuition acessíveis. Isso, incomparavelmente, com qualquer outro país, assim, de língua inglesa, são, né, os valores muito acessíveis mesmo. Depois, acesso a oportunidades de imigração. É claro que, e aí já vem o próximo, porque o Canadá, como a gente conversa, a gente sabe, como o país depende de imigrantes, as estratégias de imigração do país, elas estão alinhadas ao sucesso dos estudantes. Sim. Então, existem diversos programas para quem tem experiência no Canadá, tem a formação que beneficiam quem tem experiência no Canadá, quem tem estudo no Canadá. As metas de imigração que o governo trouxe aí para os próximos anos são metas altíssimas, que eles só conseguem garantir se os alunos realmente, os estudantes de educação superior, ficarem no país. Então, para eles ficarem, os alunos precisam
trabalhar, ter Ter sucesso oportunidades. profissional, ter oportunidades, que isso de fato acontece. Você consegue no país ter um planejamento de carreira, você consegue ter aí, já saber para o seu futuro como que as coisas vão andar. Isso é muito interessante. E o país tem economia estável, a gente viu como que se comportou durante a pandemia e como que se recuperou fácil, assim, fácil, né? Mas comparável com outros países, os índices de empregabilidade são altíssimos, tá? Os salários aumentaram. Os salários aumentaram, inclusive os índices de empregabilidade para os alunos que se formaram em educação superior no Canadá são mais altos do que a população média do Canadá, a população até os nativos mesmo, canadenses nativos, tá? E finalizando com a diversidade da população, como a gente falou no início, os imigrantes são bem-vindos porque são essenciais e para a economia do país, né? E aí todo mundo se sente bem-vindo, todo mundo se sente acolhido, a adaptação é muito mais fácil, tá? Então, são os pontos principais. Perfeito a sua observação, tá, todos esses pontos são perfeitos. Eu vou acrescentar que o que eu tenho visto e vivendo no Canadá esses últimos anos é que o governo tem direcionado a imigração para quem já está aqui estudando, estudou e trabalha e está trabalhando. A gente tem visto que o número de pessoas que vêm de fora direto como PR tem sido cada vez menos comparado com quem vira PR porque passou por um college, uma universidade aqui, estudou, está trabalhando. Que eu acho que é uma decisão super acertada do governo, né? Ele faz a pessoa investir no país, faz a pessoa viver no país, ter uma experiência, faz a pessoa se adaptar com frio, com clima, com cultura, com tudo que é muito diferente de outros países do mundo. E aí, essa pessoa toma a decisão que quer ficar, é porque ela já passou por tudo isso e ela tem essa certeza dentro dela. E aí o governo facilita para ela ficar. A gente vê que o governo tem feito vários incentivos, né? O TIAR para o PR é um deles, abaixou nota de corte do ex-presente para quem estava aqui com emprego e etc. Então a gente tem visto que é uma tendência daqui para os próximos anos que estudar no Canadá vai ser uma ponte mais certa para a sua imigração no Canadá. Com certeza, é uma política que tem dado tão certo que tem sido copiada por outros países aí, né? A gente vê, né, tentativas. Exatamente. Mas é isso, eu trago ainda, só uma informação aqui, tá em inglês, espero que o pessoal consiga ver, mas só para vocês terem uma ideia, compararem esse quadro com as indústrias que estão empregando no Canadá, né, as top, legal, com os programas que a gente oferece, que vocês vão ver que estão todos aí dentro. Sim. Então, assim, os programas, principalmente da área da saúde, das áreas de serviços, de business, até aqueles serviços que estão incluídos ali, serviços técnicos, área de TI, tá Sim. tudo ali dentro, supply chain. Então, vocês veem que assim, a gente se preocupa muito com o sucesso profissional dos alunos. Inclusive, o nosso número, a nossa porcentagem de alunos satisfeitos com o programa e os alunos que têm que completam empregabilidade, que completam o programa é altíssimo, gira em torno de 90%, que é assim, muito acima da média, né? Então, é isso, gente, né? Acho que vocês escolheram os cursos a dedo, né? Os cursos que foram escolhidos para fazer parte dos campos de Toronto, eles foram escolhidos a dedo de acordo com a empregabilidade do mercado na província de Ontário. Que legal. Isso é muito bacana. Muito bacana. Evelyn, eu quero agradecer demais o nosso bate-papo. Eu quero agradecer bastante você. Foi um grande prazer. A parceria que a gente tem com a ILAC, Higher Education, Fanshawe, Toronto, Georgia at ILAC. Foi muito bom esse nosso bate-papo. A gente levou muito conteúdo, muita informação para os nossos clientes. Se vocês quiserem saber mais, aproveitar as promoções que a Evelyn trouxe, agende uma consulta educacional com o nosso time. A gente está aqui extremamente preparados para fazer do Canadá a sua casa. Entre no nosso site, procure a gente através das redes sociais, marque uma consulta, que a Evisa está aqui para trabalhar com você e para você. Até mais, pessoal. Eu quero agradecer a Evelyn, a Ayla, que muito obrigado. Obrigada foi ótimo estar aqui e espero que o pessoal entre em contato com vocês, porque realmente o suporte que vocês oferecem é especial, é individualizado e é muito competente. Muito obrigado, Evelyn. Pessoal, muito obrigado por mais um vídeo que vocês assistiram do Evisa Presents. Esse episódio foi com ILAC
Georgia and Fanshawe Toronto. Até o próximo vídeo, um grande abraço.